Vem surgindo mais um lindo dia. O sol aparecia e dava um brilho radiante ao despertar da manhã. O palácio do rei Salomão estava repleto de pessoas que o cercavam, suas esposas, concubinas, seus trabalhadores e alguns hóspedes. O rei, com sua mente arejada e cheio de sabedoria, parecia olhar para o infinito céu azulado. As rosas do jardim exalavam um cheiro indispensável, enquanto os pássaros cantavam formando seus coros. Ao entrar no palácio, o rei Salomão podia apreciar a beleza das maçãs de ouro em salva de prata. O ouro é o metal mais nobre dos metais. A jornada do rei Salomão era abarrotada de compromissos. Saiba que, para ter sucesso, não basta descobrir o propósito na vida, é preciso ter propósito para realizá-lo. O rei Salomão trabalhava mentalmente várias horas por dia, mesmo que não houvesse necessidade. Mas isso era para realizar o seu próprio sonho. Sua mesa era rodeada de sabedoria. Dali saíam várias inspirações. A caneta e o papel faziam parte do seu cotidiano. Sua indumentária, repleta de pedras de valor, começava pela sua coroa. Seu pai, Davi, e sua mãe, Batseba, haviam preparado um homem, um filho, um rei, para assumir o trono de Israel. Com o coração cheio de inspiração, escrevia coisas impactantes. Por exemplo, o Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O rei parecia não se contentar com suas escritas e resolvia escrever um provérbio, capítulo 8, verso 4 ao 6. A vós outros, homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendereis, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas. Mas a cada dia, olhava para dentro do seu sentimento e começava a recitar. Cantares 3 e 6. Quem é esta que sobe do deserto, como duas colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos? A sabedoria do rei Salomão contagiava os de perto e os de longe. Algo precioso que o Senhor o concedeu. Era como o mapa da felicidade e o elixir para a sua vida. Mergulhe nessa história do rei Salomão, jamais vista. A história do rei Salomão nos traz grandes ensinamentos. Seu pai, o rei Davi, já com a idade avançada de quase 70 anos de vida, desde seus 37 anos, estava determinado a construir o templo para Deus. Contudo, esse feito lhe havia sido proibido pelo Senhor. 1 Crônicas, capítulo 22, versículos 7 e 8. No entanto, o velho monarca tinha permissão para liberar os preparativos para a construção que seu filho Salomão realizaria. 1 Crônicas, capítulo 22, versículos 5 ao 10. Davi preparou os materiais de construção para o templo, blocos de pedra, grandes quantidades de ferro, um enorme suprimento de madeira de cedro, 3.400 toneladas de barras de ouro, 34.000 toneladas de prata, 24.000 levitas para supervisionar o trabalho, 6.000 levitas como oficiais de justiça e juízes, 4.000 levitas como guardas do templo e 4.000 levitas para liderarem o culto de adoração, com um coro formado por 288 habilidosos cantores. Porém, já cansado em seu leito de morte, Davi recebe a má notícia de que seu filho Adonias estava tentando roubar o trono de seu meio-irmão Salomão. Adonias foi auxiliado por Joabe e Abiatar. 1 Reis, capítulo 1, versículo 7. Contudo, Salomão recebeu o apoio do profeta Natã, de sua mãe Batseba, de Zadoque, o sumo sacerdote, e de Benaia, um dos antigos valentes de Davi. Batseba visitou Davi, seu marido, em seu leito e organizou tudo para que Salomão fosse ungido por Zadoque.
Os doces anos de Salomão, um homem escolhido por Deus. Por meio de Salomão, o reino de Davi se estabeleceria para sempre. A pedido do pai aos súditos foi que toda a nação ajudasse Salomão. Em 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 1, vemos que Salomão recebe sua primeira unção. Sendo, pois, Davi, já velho e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei de Israel. A segunda unção está em 1 Reis, capítulo 1, versículo 39. E Zadoque, o sacerdote, tomou o vaso de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. E tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! Mediante um grande reinado, faz jus em dizer que nem tudo que reluz é ouro. Já estavam preparados 4 adversários, ou seja, inimigos, e Salomão precisaria tomar uma decisão. E assim o fez. O primeiro era Adonias, que foi executado por sua tentativa de casar com Abissag, última concubina de Davi. O segundo foi Abiatar, que foi banido do sacerdócio por se juntar a Adonias. O terceiro foi Joabe, o antigo líder militar de Davi, que foi executado por ter participado da rebelião e por crimes passados. E o quarto era Simei, um rebelde que já havia amaldiçoado Davi e foi executado por desobedecer às regras de sua liberdade condicional. Quanto às cerimônias de adoração, estas aconteciam em ambientes especialmente construídos para tal função, ou em um santuário ao ar livre. Salomão resolveu ir a Gibeão, capítulo 3, versículo 1. Este lugar era um morro localizado aproximadamente 6 milhas a noroeste de Jerusalém. Ali, ofereceu 1000 ofertas de holocausto no altar de cobre e falou aos líderes de Israel reunidos. Foi em Gibeão que Deus falou com Salomão, prometendo dar ao rei tudo o que ele pedisse. No capítulo 3, versículo 9, Salomão respondeu pedindo um coração sábio e com discernimento. Salomão logo teve a oportunidade de revelar seu dom de sabedoria quando 2 prostitutas apareceram diante dele. Ambas moravam na mesma casa e ambas haviam dado à luz a filhos, mas um deles havia morrido. Cada uma delas alegou que a criança viva era seu filho. Salomão sugeriu dividir o menino com uma espada e dar a metade para cada mãe. Uma concordou, mas a outra ficou tão aterrorizada com essa sugestão que estava disposta a desistir e deixar o bebê com vida. Salomão rapidamente deu a criança a esta mulher, que era a verdadeira mãe. Quantas vezes desprezamos ou dividimos as bênçãos que o Senhor nos confiou? Após essa decisão, a fama do rei Salomão cresceu rapidamente e tomou notoriedade. A expansão do seu reino. Ele reinou desde o rio Eufrates até o Mediterrâneo a oeste, das fronteiras do Egito ao sul até as fronteiras do Líbano ao norte. 1 Reis, capítulo 4, versículos 21 ao 24. A sabedoria de Salomão foi testemunhada universalmente. Podemos destacar sua sabedoria em 8 pontos. Jurisprudência. Um homem capacitado para julgar. Capítulo 3, versículo 28 diz: E todo o Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. A administração. Salomão era altamente preparado para administrar. 1 Reis, capítulo 5, versículo 12 diz: Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria como lhe tinha dito, e houve paz entre Hirão e Salomão, e ambos fizeram aliança. A arte da poesia. Era um poeta inspirado, deslumbrava nos momentos precisos. 1 Reis, capítulo 4, versículo 32 diz: E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Ciências naturais. Salomão olhava para a natureza de Deus e vivia apreciando o exalar do campo e os movimentos de cada criação. 1 Reis, capítulo 4, versículo 33, diz: Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao hisopo que nasce na parede.
Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. Arquitetura e engenharia. Deus o havia preparado para uma grande obra. 1 Reis, capítulo 5, versículos 1 ao 7. 1 Reis, capítulo 9, versículo 26. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Filosofia. Era uma de suas artes, impregnada na tábua do seu coração. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 3 diz: Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Horticultura. Salomão era um especialista nas técnicas de produção e aproveitamento de frutos, hortaliças, árvores, flores e outros. Eclesiastes capítulo 2, versículo 5 diz: Fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Há quem diga que Salomão escreveu Cantares com 20 anos de idade, Provérbios aos 40 anos e Eclesiastes com a idade mais avançada aos 70 anos. Percebe-se que em Cantares o rei Salomão estava regado pelo amor, causando intrigas por sua ardente paixão. Apesar de ter 300 mulheres e 700 concubinas, o rei iria em busca da bela morena que havia roubado seu coração. A paixão de Salomão pela Sulamita encontraria espaço nos quadrantes da terra. Essa paixão seria exposta nos livros, nas telas e chegaria aos apaixonados. O nome da Sulamita ecoaria dentre os vinhedos até a montanha de Efraim, na pequena cidade de Sulam, aproximadamente 80 quilômetros ao norte de Jerusalém. A Sulamita era a Cinderela da família, pois tinha grande beleza natural. Ela podava as vinhas e, por sempre estar exposta ao sol, sua pele era bronzeada. Um belo dia, em uma visita como alguém que tinha posse sobre aquela terra, disfarçou-se ao chegar ali, até porque era um rei e não queria ser percebido como tal. Com a presença da Sulamita, parecia que Salomão havia perdido a firmeza dos pés. O coração palpitava, as mãos suavam e os olhos brilhavam. Seu olhar fazia a leitura da jovem Sulamita do alto da cabeça à planta dos pés. A mente do rei e poeta entraria em cena e começaria a descrever a beleza daquela morena. Ele diria que era a moça mais bela do universo, que seus olhos eram suaves como pombas. Ela era como um lírio entre os espinhos. Seu cabelo caía sobre o rosto como rebanho de cabras. Seus dentes eram como um fio de escarlate feito de mel. O seu pescoço era tão majestoso como a torre de Davi. Seus seios eram como os filhos gêmeos da gazela, que se alimentavam entre os lírios. Ela era como um adorável pomar que dava frutos deliciosos. Ela era como a fonte de um jardim. Suas coxas eram como joias, obras dos mais habilidosos entre os artesãos. Seu umbigo era tão amável como uma taça cheia de vinho. A sua cintura era como a porção de trigo misturada com os lírios. Seu nariz era moldado conforme a torre do Líbano que olhava para Damasco. O rei Salomão já estava fisgado pelo laço do amor. A Sulamita havia conquistado uma parte do seu precioso coração. Entre as intrigas e a paixão do rei, ele permitiria que seu apetite de poder alcançasse patamares mais altos à sua frente. O reino de sua mente teria um novo comando que corresponderia de acordo com sua sabedoria. Apesar do nome do Senhor não aparecer no livro de Cantares, podemos meditar nessa história que marcou o ministério de Salomão e a vida da Sulamita, e pedir sabedoria a Deus para conquistarmos patamares mais altos. Se você gostou dessa história sobre o rei Salomão e a sua paixão transformadora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Deixe o seu like, comente o que achou desses detalhes abordados ao longo do vídeo e compartilhe com seus amigos. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos de qualidade a você.
Deus abençoe grandemente e até a próxima.